começar a gravar aqui também. Bom, gente, então sejamos todos nós bem-vindos. Hoje nós vamos tratar sobre colisões, tá? Dando continuidade ao tema que é conservação do momento linear. Então é uma aula bastante importante, muito importante mesmo, para a gente poder compreender melhor o conceito de momento linear. Tá? Então vamos dar início. Né? Eu vou sair da tela aqui de vocês, para quem está vendo, e vou compartilhar a tela para a gente poder ter a aula. Não se esqueçam, manifestem-se, façam as perguntas, façam suas considerações, suas correções, enfim, participem da aula para a gente poder sempre trabalhar com aquilo que é necessário para vocês, tirando as dúvidas necessárias, esclarecendo e corrigindo os nossos eventuais equívocos também. Bom, vamos lá. O tema colisões é um tema bastante interessante no ponto de vista da conservação do momento linear. Então, só para a gente relembrar, né, conservação do momento linear ocorre quando há forças atuando no sistema. Então, nós vamos considerar a segunda lei de Newton, e quando a somatória dessas forças, né, nós podemos considerar aqui como N, né, as N forças atuando no sistema, né, quando a somatória dessas forças, que nós vamos chamar de F, ela for zero, então dP dt é igual a zero, logo P é constante, tá? Então, essa consideração é importante para nós do ponto de vista da compreensão da conservação do momento linear em geral, mas para as considerações sobre colisões. Bom, então nesse sentido nós vamos observar o que ocorre durante uma colisão. Então, colisão nós vamos compreender essa questão de colisões, né, como sendo uma interação entre duas partículas em que pode ocorrer a troca de momento e de energia. Por que pode? Porque tem colisões que há perdas de energia, embora haja trocas também, né? Mas há perda de energia. Então, nós vamos fazer esse tipo de consideração, né? Que colisões, então, para todos os efeitos, ela ocorre, é uma interação entre duas partículas. Então, aqui nós podemos ver que tem a partícula 1, que é essa daqui de massa 1, e a partícula 2, que é essa daqui de massa M2. A partícula 1 tem um momento linear inicial e a partícula 2 tem o seu momento linear inicial, P2i. Tá? Então, nós vamos trabalhar com P1i, que é a massa da partícula 1 vezes o momento linear dessa partícula, e P2i, que é a massa a massa da partícula 2 vezes a velocidade da partícula 2, tá? E o professor
o Tico e Teco estão dormindo, né? Ainda, né? Errei aqui. Então, aqui é velocidade, opa, velocidade inicial da partícula 1. Então essas são as condições que nós temos iniciais. E o momento total inicial nada mais é do que o momento linear inicial da partícula 1 mais o momento linear inicial da partícula 2. Bom, e o que acontece é que quando elas colidem, existe aqui uma região de colisão. Então nós estamos vendo as condições das partículas, do movimento das partículas, imediatamente antes da região de colisão, a região de colisão e depois as consequências por conta da colisão. Tá? Essa região de colisão é muito importante a gente compreender que é uma região em que os tempos, né, os intervalos de tempo considerados, eles são muito pequenos. É uma região em que ocorre uma interação muito rápida entre as partículas, de tal forma que nós não vamos considerar os efeitos que ocorrem durante a colisão de fato, durante o contato de fato. Lembrando que colisão não necessariamente ela envolve contato. Por exemplo, se você tem um determinado planeta, né, e você tem um asteroide, por exemplo, ou sei lá, um outro corpo celeste, né, que está vindo na direção do planeta, né, há várias formas de trajetória. Uma delas pode ser, por exemplo, essa daqui. Então, se esse objeto tiver essa trajetória alterada por conta da presença do planeta, nós já podemos considerar como uma colisão. Tá? Não precisa haver contato físico do ponto de vista da matéria bruta, né, do planeta. Basta que tenha contato com o seu campo gravitacional. Né? E assim acontece em todas as esferas, né? Que a gente, todas as considerações de interação, né, entre partículas, o corpus. Bom, então houve a colisão. Agora o que acontece depois? Depois da colisão, né, o momento final da partícula 1 vai ser m1 vezes a velocidade final da partícula 1. E da partícula 2, nós temos a massa da partícula 2 vezes a velocidade final da partícula 2. Tá? De tal forma que o momento total final é P1 final mais P2 final. E como nós temos aqui uma consideração, se as forças atuantes sobre o sistema forem nulas, então nós temos aqui uma condição bastante especial, que é a consideração de que o momento, como o momento se conserva, então o momento total final vai ser igual ao momento total inicial. Então, com isso, nós temos que P1 final mais P2 final é igual ao momento inicial da partícula 1 mais o momento inicial da partícula 2. Então, essa consideração que a gente faz da conservação do momento nos leva a compreender, né, de fato o que ocorre com cada uma das partículas. Então, apesar de nós termos conhecimento do global, do que acontece no global, que é a conservação do momento linear,
nós podemos também ter conhecimento do que acontece individualmente, né? Para cada partícula. Tá bom? Até aqui, tem alguma consideração? Tem alguma pergunta? Fiquem à vontade para fazer, tá? Bom, com isso, nós vamos agora, né, primeiro nós vamos considerar o que acontece quando, no caso unidimensional. Primeiramente, o caso unidimensional. Então, nós temos aqui uma consideração que é... Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá essa... Aí, tá bom. Tá? Só para a gente poder trabalhar com ela. Então, nós vamos ter o caso antes da colisão e... Opa! E depois da colisão. Então, nós temos aqui duas condições, né, duas configurações, melhor dizendo, uma antes da colisão e uma depois da colisão. E o que nós queremos saber é que nós temos dúvidas e que nós não conhecemos, nós não sabemos o que vai acontecer, que são justamente as condições de movimento final dessas partículas. Então, é o que a gente não conhece normalmente. Né? Normalmente a gente tem conhecimento das condições iniciais. Das condições finais, não. Né? Aqui é uma representação apenas do que acontece quando há interação entre as partículas. Então, a gente pode ver aqui que a F12 é a força devido à partícula 1 atuando na partícula 2. Então, essa força F12 ela é sentida pela partícula 2 por conta da presença da partícula 1. Então, é a partícula 1 interagindo com a 2 de tal forma que fornece uma força. A força F21 é uma força aplicada na partícula de massa M1 devido à presença da 2. Então, é a 2 atuando na 1. Então, por isso que nós consideramos isso como interação entre as partículas. Tá? Então, nós podemos dizer que aqui tá, pessoal, vocês estão comigo? Vocês voltaram? Eu vi que aqui desconectou. Ok, tá. Eu parei na explicação das forças, né? Vocês já tinham acompanhado quando eu falei sobre as forças internas? Sim, né? Então foi rapidinho, né? Então vamos lá. Então, essa atuação das forças F1, 2 e F21 é uma atuação que ocorre durante a interação. E não podemos nos esquecer que essa interação ela ocorre, né, num intervalo de tempo muito curto, tá? É muito curto mesmo. Mas mesmo assim, né, mesmo no caso que nós estamos trabalhando, ou melhor, tratando-se de colisões, tratando de colisões não, tratando de forças internas e devido à interação, então a soma dessas duas partículas vai ser zero, porque são forças internas ao sistema e é um par ação-reação. F21 e F12 formam um par ação-reação. Para formar um par ação-reação, o que precisa mesmo, gente? Vocês lembram? Vamos lá. Sentido contrário, mesma direção e mesma intensidade. Mas o que mais? O que mais que precisa? Boa! Isso aí, Nicole. E mesma natureza. E tem mais uma coisa, né?
que é essa mesma natureza e corpos distintos. A força, a operação-reação jamais ocorre no mesmo objeto, né? Então tem que ter mesma natureza, como a Nicole disse, precisa ter, atuam as forças que formam ação e reação atuam em corpos distintos, tem a mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários, tá? Então aqui forma um par ação-reação. Mas ainda que nós tenhamos forças aplicadas a esses objetos, né, e forças externas aplicadas a esses objetos, tá? Ainda que nós tenhamos forças externas a esses objetos, se a somatória dessas forças externas atuando sobre o objeto, então aqui nós temos uma força externa, outra, se a somatória dessas forças externas der zero, ainda assim nós podemos considerar a conservação do momento linear, ainda que essas forças atuem, né, dessa forma, né, em pontos diferentes do sistema, certo? Então, nesse caso aqui, que é unidimensional, nós vamos ter o momento total final igual ao momento total inicial, e veja que agora eu não uso o símbolo de vetor, que é a setinha em cima da letra, né? Porque nós estamos tratando do caso unidimensional, tá? Então por isso que eu não estou usando. Então nós vamos ter que o momento final da partícula 1 mais o momento final da partícula 2 é igual ao momento inicial da partícula 1 mais o momento inicial da partícula 2. Então, com isso, nós temos plenas condições de determinar o que acontece entre essas partículas, né? Nas condições finais delas. E, além disso, nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina, né? Nós vamos trabalhar em Física 1 com dois tipos de colisão só. A colisão elástica. A colisão elástica, ela envolve duas condições: a conservação do momento linear, então momento linear constante, e a energia mecânica também constante. Então a colisão elástica é o tipo de colisão em que a energia não se perde durante a colisão, né? A gente pode ver isso em diversas formas, né? Por exemplo, se você tem uma bola, por exemplo, né? Vamos pegar uma bola, tá? Essa bola, né? Por exemplo, vôlei, né? Vamos pegar uma bola de vôlei. Essa bola, a interação dela com o chão, né, provoca uma deformação. Então ela vai ser deformada, né? Então ela sofre uma pequena, ou às vezes ela chega a ficar quase achatada, né? Uma pequena deformação, mas essa deformação não é permanente. Então quando ela, aqui nesse caso, ela está vindo aqui durante, e depois nós temos ela voltando, né? Então veja que ela foi totalmente restituída, né? Então a bola foi totalmente restituída. Ela chegou a sofrer um achatamento, né, na região de colisão, que é essa região aqui de contato com o chão. Ela chegou a sofrer uma deformação, mas quando ela retornou,
quando ela voltou, né, após a colisão, ela recuperou toda a sua forma, né? Então ela restituiu completamente seu formato, ou seja, toda a energia que foi gasta para deformação, ela é restituída para que o material retorne à forma que ele tinha, né? Então essa energia, então ela não é gasta, ela não é perdida pelo sistema bola e chão, né? Ela não é perdida, né? Por calor ou por outra forma. Ela é totalmente recuperada, totalmente restituída ao próprio sistema. Então ela retorna ao próprio sistema, né? Ela é usada para, não que ela tenha saído do sistema, né? Ela foi usada para deformação, mas ela voltou. Por isso que o nome é elástica, né? E a outra forma que nós vamos ver de colisão é a colisão totalmente inelástica, tá? A deformação completamente inelástica, ela ocorre quando o momento linear é constante, mas a energia não é constante, tá? Ela se altera, né? Então há modificação da energia. Então essa é a colisão totalmente inelástica. Nós vamos ver a totalmente inelástica, ou seja, há perda de energia, né? Sumiu o compartilhamento de tela? Puxa, deixa eu recuperar aqui para vocês então. Um pouquinho. E ele não quer nem fechar, vocês acreditam? Ah, deve ter sido na queda. Coisa, né? Ele não, eu vou sair, gente, e volto, tá bom? Eu saio e volto, rapidinho. Voltou? Cadê? Voltamos, gente? Eu vou retornar na onde estava, tá? Não se preocupem, não. Tá ok. Então, eu vou voltar um pouquinho para a gente poder recuperar esses pontos. Então, nós podemos ver que, bom, nós estamos tratando, nesse ponto, nós estamos tratando de uma colisão unidimensional, né? Temos a configuração antes, durante e depois. As condições do sistema são que há forças externas, mas a somatória das forças externas dá zero, e há forças internas durante a colisão e a soma das forças internas também dá zero. Lembrando que o intervalo de tempo em que ocorre a colisão é muito pequeno, é muito baixo, né? De tal forma que nós não vamos observar o que acontece aqui.
e temos as condições de movimento depois da colisão, né? Então, pela conservação do momento linear, o momento total final é igual ao momento total inicial. Nós estamos considerando o sistema como um todo e não podemos desconsiderar, tá? Se nós desconsiderarmos, então há forças atuando no sistema durante a colisão. Se eu considerar somente a partícula 1, então tem uma força atuando sobre ela que é proveniente da partícula 2. Eu não posso desprezar então e dizer que tem conservação do momento linear para a partícula 1. Isso eu não posso falar. Agora, quando a gente considera as duas partículas, então a soma das forças internas dá zero. Então, com isso, nós temos a força total igual a zero, portanto, a derivada do momento linear vai ser zero e o momento linear se conserva. Então, nós temos que os momentos lineares individuais finais têm que ser igual à soma dos momentos, dos momentos lineares iniciais das partículas. Tá? E primeiro nós vamos considerar a colisão elástica. Numa colisão elástica, tanto o momento quanto a energia mecânica se conservam. Então, eu dei o exemplo da bola. A bola, quando bate no chão, por exemplo, uma bola de vôlei ou uma bola de basquete, ela se deforma. E ao se deformar, né, ela pode não recuperar a sua configuração inicial. Numa colisão elástica, ela recupera a geometria dela, ela recupera as condições dela iniciais. Então, numa colisão elástica, nós dizemos que a energia se conserva, energia mecânica. A energia mecânica, então, se conserva, a restituição total das partículas, de tal forma que, quando ela se achatou aqui durante a colisão, esse achatamento foi só durante a colisão. Numa colisão totalmente inelástica, o momento linear se conserva, mas a energia não. Por que não? Porque no caso de uma colisão totalmente inelástica entre a bola e o chão, o que acontece é que a bola se deforma, mas ela não recupera o seu estado inicial, a sua conformação inicial. Então ela perde energia mecânica. Então, essas são as condições de uma colisão unidimensional. Perdão, eu fui para o anterior. Vamos para frente. Bom, então, já explicado o que acontece nas colisões, então nós temos aqui os dois casos de colisão, a colisão inelástica e a colisão inelástica. Lembrando que a inelástica nós estamos considerando a totalmente inelástica. Por que eu tenho dado ênfase ao totalmente inelástica? Existe uma forma de colisão que ela é inelástica, mas não é totalmente. A que não é totalmente inelástica, parte dessa energia ela retorna para o próprio sistema. Então o sistema utiliza. Então há o que a gente chama de constante, né, ou fator, né, fator de restituição, que é o fator de restituição está relacionado, não é, mas está relacionado com a forma que os objetos eles trocam energia. Então isso significa que se uma bola de vôlei, quando bate no chão, ela fica amassada, né, achatada, né, depois da colisão, ela pode se restituir numa colisão elástica, mas numa colisão inelástica ela pode se restituir parcialmente. Isso significa que ela usou parte da energia no próprio sistema e parte da energia foi perdida. Então, com isso a gente diz que ela é apenas inelástica e não totalmente. A totalmente inelástica nós vamos ver o que acontece. Tá? Então, numa colisão, mas nós vamos ver primeiro a colisão elástica. Como a gente conversou, a totalmente elástica, né, há conservação do momento, então o momento final é igual ao momento inicial, e a energia cinética final
é igual à energia cinética inicial. Normalmente nas colisões, as forças envolvidas as forças de energia são forças altas, né, por conta da interação, né? Uma batida de carro ou uma batida de um taco de beisebol sobre a bolinha, né, a bola de beisebol. Então, são forças bastante consideráveis. Então, pode não ser também, mas normalmente são. Então, nós temos aqui o caso em que a massa a massa 1, por exemplo, o objeto 1, ele está com uma velocidade para a direita e o objeto 2 com uma velocidade para a esquerda e vai ocorrer uma colisão elástica. Eu não vou mostrar aqui na aula, é bastante enfadonho, né? Bastante maçante, mas eu vou deixar para vocês, né? Para os alunos, né? Eu vou deixar para os alunos as notas de aula do Bava, né? Isso não vai ficar para todos, então às vezes, porventura, se você estiver assistindo o vídeo, você pode, no YouTube, você pode não ter acesso a essas notas, mas daí pode me pedir por e-mail que eu mando, sim, sem problema nenhum. Né? Mas aqui nós temos, eu vou deixar para eles todos os passos para chegar nesse resultado. O que nós queremos? Nós queremos saber quais são as condições finais as condições finais desse movimento, depois da colisão. Então, o que acontece para esses objetos depois da colisão? Então, trabalhando com esses elementos aqui, nós podemos chegar a esse resultado de V1 final e V2 final. Pode parecer algo extremamente complexo, mas eu posso afirmar para vocês que não é. Né? Esse lambda que aparece aí, né, é só um fator para não ficar carregando termos. Né? Ele é massa 2 dividido pela massa 1. Se forem iguais, então lambda é igual a 1. Mas o que nós vamos ter aqui não é L, não. Aqui, perdão, risquei aqui. Aqui tem um negócio que parece L, mas não é L não, tá? É 1. É o número 1. Então, o que nos diz? O que essas equações mostram para a gente? Que tanto na velocidade final da partícula 1 quanto da partícula 2, nós temos influência de todas as partículas. Ou seja, na velocidade final da partícula 1, a velocidade final da partícula 1, ela tem influência da partícula 2 além da partícula 1. A velocidade final da partícula 2 tem influência da velocidade da partícula 2, mas tem também da partícula 1. Então, por que isso ocorre? Por causa da interação entre elas. Tá? Fique à vontade para perguntar, gente. Bom, então, nós vamos apresentar aqui alguns casos para a gente ficar familiarizado com esse tipo de manipulação, né, das equações. Tá? Então, nós podemos ver aqui que nós temos dois objetos de mesma massa. E o objeto 2 está em repouso, ele está parado. Se ele está parado, então como que a gente pode considerar esse tipo de colisão? É isso que nós vamos ver, certo? Então, nesse estudo de caso, em que a velocidade da partícula 2 é zero e as massas são iguais, então nós vamos considerar deixa eu pegar o vermelhinho aqui. Bom, primeiro, a velocidade inicial da partícula 2 é zero, né? Então, esse termo aqui, ele é zero. Bom, e além disso, o lambda é igual a m2 sobre m1 e, portanto, vai ser igual a 1. Por quê? Porque as massas são iguais. Então, nós podemos escrever que a velocidade final da partícula 2 ela vai ser igual a velocidade da partícula 1.
E a velocidade da partícula 1 após a colisão, ela vai ser zero, né? Isso a gente pode ver, como que a gente pode observar isso? Bom, veja só, se o lambda é igual a 1, então aqui nós vamos ter o lambda igual a 1, 1 mais 1, 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, e vai sobrar para a gente a velocidade da partícula 1. Então a velocidade da partícula 2 vai ser igual à velocidade da partícula 1. E a velocidade da partícula 1 final, né, após a colisão? O lambda é igual a 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes qualquer número vai dar 0, então a velocidade final da partícula 1 é 0. Então, o que acontece após a colisão? Após a colisão, a partícula 1, quando se choca com a partícula 2, ela para e a partícula 2 continua com a mesma velocidade da partícula que a partícula 1 tinha, né? Nós podemos ver isso, vamos observar aqui. Vamos colocar aqui algumas datas, né? Data, né? Let's data, data. Né? Vamos colocar que eles tenham a mesma massa, tá? Vou colocar 2 aqui, 2, tá? Eu vou colocar a posição da partícula 1 no 0 e vou deixar a partícula 2 no no 2, aqui nos 2 metros mesmo, tá? Vamos deixar a partícula 1 com velocidade 1. Então, e veja que eles têm a mesma massa e o objeto 2 ele está em repouso. Tá? Então, como ele está em repouso, o que vai acontecer? Vamos ver? Opa! Viu? A partícula 1 parou e a partícula 2 seguiu viagem, né? Com a velocidade que a partícula 1 com a velocidade que a partícula 1 tinha. Né? Vamos dar uma olhada nos valores. Né? Vocês podem observar aqui em cima de cada uma das partículas tem a sua velocidade. Tá? Então a velocidade da partícula 1 é 1 metro por segundo e a velocidade da partícula 2 é 0. O momento da partícula 1 é 2. Massa 2 vezes a velocidade, que é 1, vai dar 2 kg vezes metro por segundo. E da partícula 2 é 0, porque ela está em repouso. Então, vamos ver o que acontece agora. Vai lá. Pausa. A velocidade da partícula 2 agora é 1. E a velocidade da partícula 1 é 0. E veja o momento da partícula 1, 0. E da partícula 2 vai ser 2 kg vezes metro por segundo. Então, o momento adotado pela partícula 2 foi o que era o momento da partícula 1. Houve uma troca de momento aqui. O que mais a gente pode olhar aqui? Se vocês quiserem, vocês podem olhar o vetor momento, mas não há necessidade, né? O diagrama do momento, aqui nesse diagrama a gente pode ver deixa eu recuperar aqui, né? A gente pode observar, olha o total, não, essa maior data não, vamos lá. Observa que o total, olha só, houve uma transferência mesmo. O total continuou o que era, não mudou. O que foi que mudou? Mudou do 1 para o 2. Vamos ver de novo? Veja a amarelinha aqui, a seta amarela, ela está no 1, né? Vamos ver, ela vai mudar. Chocou, olha lá, ó, agora está na partícula 2. Mas o total continua o mesmo, certo? Alguma pergunta nessa interação que nós acabamos de ver? Alguma pergunta nessa consideração que nós fizemos no caso 1? Conseguiram entender o que acontece? Sim, não, talvez, não sei. E aí,
Interajam, gente. Vai, fala para nós. Ih, será que caiu a internet de novo? Acho que caiu, né? Ah, não, tô escrevendo lá, vamos ver. Tudo ok? Tudo ok, Matheus? Beleza. Então vocês entenderam isso que nós fizemos, né? E a determinação das velocidades. Então vamos ver outro caso. Então, vamos só voltar um pouquinho, gente, para a gente poder entender. Bom, veja que primeiro nós fizemos uma consideração sobre as colisões, né, no caso geral. Depois nós limitamos para o caso unidimensional, né, então está aqui no caso unidimensional. Fizemos a consideração do que ocorre durante o choque e depois do choque. Escrevemos a equação do momento linear, depois nós vamos escrever da energia também, né? A colisão elástica, então olha o que acontece numa colisão elástica, momento linear e energia se conservam. E numa colisão totalmente inelástica, a energia se altera, né? Então, daí nós viemos para cá para fazer uma consideração da colisão elástica unidimensional. Então, sabendo que os momentos, o momento se conserva e a energia cinética também, né? Porque aqui ainda está unidimensional, então nós podemos considerar a cinética. Né? O lambda é m2 sobre m1, né? Por uma... E aí nós vamos ter V1 final e V2 final. Então nós temos aqui as velocidades finais, que é justamente o que a gente precisava saber. Houve a colisão e nós temos as velocidades finais. A demonstração está nas notas de aula, que eu vou deixar disponível para vocês. Bom, com isso, então, nós fizemos a consideração, né, da colisão num caso em que as massas são iguais e o objeto 2 está em repouso. Nesse caso, como é uma colisão elástica, a velocidade da partícula 2 vai ser igual à velocidade da partícula 1 inicial. Então nós vimos que na simulação que a partícula 1 ela vai parar e a partícula 2 vai continuar o seu movimento, tá? E foi isso que nós observamos nesse raciocínio aqui também, tá? Lembrando que essa simulação é da Universidade do Colorado, o projeto PET. Lembrando isso. Então, vamos para o caso 2. Vamos para um caso em que a massa do objeto 1 é muito maior do que a massa do objeto 2. Se a massa do objeto 1 é muito maior do que a do objeto 2, o que vai acontecer? É isso que nós queremos saber, né? Então, vamos trabalhar aqui com a velocidade final da partícula 1. Né? Lembrando que lambda é m2 sobre m1. Tá? Então nós vamos ter o lambda é m2. Opa, peraí, ficou muito grande esse negócio. Vamos diminuir aqui. O lambda é m2 sobre m1. Então nós vamos ter 2 m2. Bom, não vou nem trabalhar com esse valor não. Peraí, deixa eu desfazer aqui, tá? Porque o que acontece? A partícula 2 ela está em repouso. Então aqui é zero. Tá? Então aqui vai ser zero. Então, nós estamos trabalhando num caso em que a massa da partícula 1 é muito maior do que a massa da partícula 2. Lembrando isso, tá? Lembrando também que a partícula 1, né, ela vem com uma certa velocidade e a partícula 2, eu vou colocar ela pequena, tá? Mas a gente sabe que grande e pequeno não significam que quem tem maior massa e quem tem menor massa não, tá? Então é a partícula 1 e a partícula 2 e nós vamos querer saber o que acontece depois da colisão.
Então, a velocidade final da partícula 1 vai ser menos o lambda é m2 sobre m1. Então, vai ficar m2 menos m1, né, já fazendo as contas, dividido por m2 mais m1, velocidade inicial. Tá? Então, nós temos isso aí. Na verdade, eu nem precisava fazer isso aí, porque as massas são maiores, né? A massa 1 é maior do que a massa 2. Então, vamos fazer aqui diretamente. 1 sobre... Eu estou fazendo... Eu tô tipo até que falei para vocês, cara. Além de quarentena, eles estão dormindo ainda, tá? O lambda é m2 sobre m1. Então, vai ficar m2 sobre m1 menos 1 sobre m2 sobre m1 mais 1 vezes a velocidade inicial do 1. Aqui nesse caso eu estou usando só a primeira das equações, tá? Agora nós vamos tomar a segunda equação. A segunda é V2 final vai ser igual a 2 dividido por m2 sobre m1 mais 1 vezes a velocidade 2 inicial. Tá? Mas lembra que o m1 é muito maior do que m2. Então, se o m1 é muito maior que m2, então o lambda, que é igual a m2 sobre m1, tende a zero. Tá? Então, m2 sobre m1 tende a zero. Então, com isso, nós podemos dizer que a velocidade da partícula 1, após a colisão, vai ser igual a sua própria velocidade inicial. E a velocidade da partícula 2 após a colisão vai ser 2 vezes a velocidade da partícula... Desculpa, que está errado, é 1. Aqui é 1, tá? Deixa eu corrigir aqui, ninguém falou, mas vamos lá. Aqui é 1. Tá? Então nós temos um caso muito interessante, né? Esse caso é interessante por quê? Porque a velocidade final da partícula 1 é igual à própria velocidade, sua própria velocidade inicial. Então ela não muda a sua velocidade. E a partícula 2, ela vai ser o dobro da velocidade da partícula 1. Tá? Esse caso a gente pode dizer assim, imagina uma bola de basquete se chocando com uma bola de ping-pong. Né? O que acontece? Certo? Nós podemos considerar. Pega uma bola de tênis, põe em cima da bola de basquete e solta as duas de uma certa altura. Você vai ver que a bola de basquete vai subir para sua mão, mas a bola de tênis vai voar longe. Ela vai assumir uma velocidade, né? Uma certa velocidade. Bom, então nós vimos que a partícula 1 vai continuar com a sua própria velocidade, praticamente ela não vai nem ter ciência, nem fazer questão de olhar para a partícula 2. Do jeito que ela vem, ela vai. Né? É um caminhão batendo num mosquito, né? Numa mosca. Não está nem aí com a mosca. Continua sua viagem como se nada tivesse acontecido. Mas para a partícula 2, isso não é verdade. A partícula 2 ela vai sair com o dobro da velocidade da partícula 1. Vamos olhar a simulação do PET, né, para a gente ver. Né? Então, veja só, nós temos a massa 1 muito maior do que a massa 2. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar 100 kg para a massa 1. Deixa eu tirar esse diagrama aqui, que esse diagrama para a gente não interessa. Tá? E eu vou colocar a massa 2 com uma massa de 1 kg. Certo? Então, e agora vamos ver o que acontece. Vamos ver?
Opa, olha só, a 1 praticamente nem fez questão de observar o que acontecia com a partícula 2. Já a partícula 2 sai numa velocidade enorme. Vamos ver? Olha lá. Bateu. Foi embora. O dobro da velocidade, né? 0,98. 1,98 mais ou menos. Né? Então nós podemos ver que aqui da simulação, a simulação está mostrando exatamente o que nós temos, as condições que nós temos, a que nós acabamos de mostrar pelo cálculo. Bom, gente, alguma dúvida nesse caso? Sim? Não? Beleza. Vamos dar sequência. Tendo pergunta, vocês façam, por favor. Tá? Então, agora vamos para um outro caso, em que a massa 1, aqui nesse caso aqui, a massa 1, ela está com uma certa velocidade, e a massa 2 agora vai ser a grandona, né? E ela está em repouso. O que será que vai acontecer nesse caso? Tá? Então a gente pode fazer. Lembrando que lambda é M2 sobre M1. Bom, a gente lembra disso. Tá aqui, né? Então não precisava nem ter colocado aqui. Vamos apagar, tá? Então é isso. Então eu vou fazer para V1 e depois vocês façam para V2. Então V1 final vai ser igual a, né? Lembrando que a velocidade 2 é 0, tá? Então, lembrando disso, nós vamos ter que vai ser o lambda é M2 sobre M1 menos 1 dividido por M2 sobre M1 mais 1 velocidade inicial da partícula 1. Mas eu não quero M2 sobre M1. Né? Veja, a gente poderia dizer o seguinte: M2 sobre M1 é praticamente M2, porque M2 sobre M1 é muito grande, né? Mas nós não vamos fazer isso, nós vamos manipular essa equação. Então, M2 sobre M1 menos 1 vai ser igual a M2 menos M1 sobre M1, que vai ser igual a 1 menos M1 sobre M2, M1 dividido por M1 sobre M2, certo? Então, opa, aqui tem um... Esqueci de fazer só o numerador. Recuperando. V1 final vai ser igual a M2 menos M1 sobre M1, M2 mais M1 sobre M1. Tá? Velocidade vezes a velocidade da partícula 1 inicial. Então, a velocidade final da partícula 1, agora eu vou dividir todo mundo por M2, né? Aqui o M1 com M1 pode cancelar, então vai ficar 1 menos M1 sobre M2. Aqui tem um negativo que eu esqueci de pôr. Frederico, né? Frederico hoje tá triste, né? Como diziam na minha época,
né? Pede para ir no banheiro, para não falar outra coisa, e sai, né? Pede para ir no banheiro e sai. Deixa eu apagar esse aqui. E pronto. Pronto, vamos lá. É menos, né? Aqui tem um menos. 1 mais M1 sobre M2 V1 inicial, tá? Esse é o caso em que a massa 1 é muito maior do que a massa 1 é muito menor do que a massa 2, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos considerar que V1 final vai ser igual a menos, aí nós vamos ter que a massa 1 sobre a massa, a massa 1 sobre a massa 2, tá difícil hoje. Né? Nós temos que a massa 1 sobre a massa 2, né, ela vai ser muito menor do que 1. Tá? Então nós vamos poder escrever que a velocidade final da partícula 1 vai ser igual a menos, igual não, né? Agora é aproximadamente, né? Menos, né? Tomando o resultado lá de baixo, né? 1 sobre 1 velocidade 1 inicial. Então, a velocidade da partícula 1 após a colisão vai ser menos a velocidade da partícula 1 após a colisão. Então, nós temos esse resultado aqui. Tá? E eu não vou fazer, mas vocês façam. Está nas notas de aula também. A velocidade da partícula 2 é 0. Tá? É o caso de você pegar uma bolinha de tênis, uma bolinha de ping-pong e jogar na parede. A parede tem massa muito maior do que a massa da bolinha. Né? O que acontece com a bolinha imediatamente após a colisão? Ela retorna, ela bate na parede e volta. Por isso que nós temos aqui o resultado negativo. Negativo é porque ela vai e volta. Tá? E a velocidade final da partícula 2 é 0, porque a massa é muito grande, é uma parede mesmo, né? Vamos ver a simulação? Na simulação agora nós vamos inverter, né? Nós vamos colocar 100 kg para a partícula 2 e 1 kg para a partícula 1. Vamos ver o que vai acontecer agora? Olha. Oh, bateu e voltou, tá vendo? Então, vamos ver de novo? Olha lá, bateu e voltou. A 2 praticamente não sai do lugar. Então, isso que acontece justamente por conta da relação entre as massas. Então, quando nós consideramos que a massa 1 é muito menor que a massa 2, né, e a velocidade da partícula 2 é nula, então nós vamos ter esse resultado que nós temos aqui. Certo? Alguma pergunta nesse caso? Fique à vontade para fazer. Então, vamos para o próximo. Que agora já compreendido o que acontece com as colisões unidimensionais elásticas, olha aqui nós temos a inelástica, totalmente inelástica. Totalmente inelástica nós podemos dizer que a energia não se conserva, então nós precisamos trabalhar única e exclusivamente com
os momentos, mas nós sabemos que o momento final é igual ao momento inicial. Tá? Então vamos observar. A partícula 1 vem, a partícula 2 se choca com a partícula 1. Tá? Nós podemos considerar, como nesse caso aqui que está representado aqui, que a velocidade inicial da partícula 2 é zero. Tá? Então se a partícula 2 e a partícula 1 se chocam, então o que vai acontecer, a hora ocorrer o choque, é que elas vão seguir juntas, elas vão ficar coladas uma na outra. Essa é a partícula totalmente inelástica. É como se você tivesse o seguinte, você tem uma partícula aqui, aí você tem uma outra partícula, e você vem e põe um chiclete uma delas aqui, tá? Põe alguma coisa que vai juntar as duas de tal forma que elas não vão se soltar mais, né? Põe uma cola bem forte nela aí e elas não vão se soltar mais. Então essa é a condição que nós temos aqui nessa colisão. Então pode ver que a massa final do elemento é M1 mais M2. Tá? Então nós vamos ter, então, nesse caso, uma colisão totalmente inelástica. E se nós considerarmos, vou considerar apenas um dos casos, que é o caso em que as massas são iguais, tá? E a velocidade da partícula 2 vai ser zero. Tá? E aqui eu vou pegar desde o início, vamos lá. Primeiro, nós temos o momento, primeiro não, nós vamos ter o momento final total, né? O total vai ser o momento final, nem vou colocar aqui, porque só temos uma partícula agora. Por que só uma partícula, vocês podem perguntar? Porque agora nós temos um objeto único, com a massa igual a massa 1 mais massa 2. Então, nesse caso, o momento final vai ser igual a M1 mais M2 vezes a velocidade final. Porque como eles estão juntos, eles estão unidos, e então tanto a massa 1 quanto a massa 2 vão ter a mesma velocidade, eles seguem juntos. Se eles vão seguir juntos, eles têm a mesma velocidade. Então, com isso, nós vamos ter que vai ser massa 1 vezes velocidade final, mais massa 2 vezes velocidade final. Né? Em outras palavras, nós temos o momento final vai ser o momento final da partícula 1 mais o momento final da partícula 2. Então, o momento final é M1 V1 final mais M2 V2 final. Só que V1 final é igual a V2 final, que nós vamos chamar de VF. Então, se nós temos essa situação, então nós vamos ter M1 mais M2 vezes a velocidade final, que é justamente o resultado que nós temos aqui, tá? E então, se nós temos dessa forma, então nós temos também o momento inicial. O momento inicial vai ser a massa 1 vezes a velocidade 1 inicial mais a massa 2 vezes a velocidade inicial da partícula 2. Porém, a partícula 2 ela está em repouso no início do movimento, antes da colisão. Como nós temos o momento final igual ao momento inicial, por quê? Porque não há forças externas atuando no sistema, ou melhor, a somatória de todas as forças atuando no sistema é igual a zero, para ser bem geral. Né?
Então nós vamos ter m1 mais m2 vezes a velocidade final é igual a m1 vezes a velocidade inicial. Então a velocidade final vai ser m1 sobre m1 mais m2 vezes a velocidade inicial. E com isso a gente tem o resultado do problema no caso 1. Se as massas forem iguais, como é esse caso, então aqui nós temos que a velocidade final vai ser metade da velocidade inicial. Isso porque as massas são iguais, independente do valor das massas. O fato delas serem iguais vai me dar que o resultado final, a velocidade final dos dois objetos seguidos juntos vai ser metade da velocidade inicial. Considerando a partícula 2 em repouso. Tá? Vamos ver se isso confere. Vamos ver aqui as duas partículas. Né? De massa 1, colocar a posição da partícula 2 no zero, a partícula 2 aqui. Cadê? Vamos colocar lá zero de elasticidade. Deixa eu mudar aqui. A velocidade da partícula 2 vai ser zero. A velocidade da partícula 1, vamos colocar como sendo 1 metro por segundo e aí vai. Seguiram juntas, tá? E olha só, a velocidade inicial, vamos voltar, tá? A velocidade inicial da partícula 1 é 1 metro por segundo. Vamos ver quanto que vai ficar depois? Opa, olha só, meio. Então, elas adquiriram velocidade metade da velocidade inicial, cada uma delas. Certo? Então, isso confirma o que nós acabamos de ver. Vamos ver a energia cinética também? A energia cinética é 0,5 joules. Vamos lá? Não chocou ainda, é 0,5. E agora é 0,25. Ou seja, perdeu 0,25. Perdeu 0,25 da energia cinética. Ou seja, perdeu metade da energia cinética. Por que metade? Será que é metade mesmo? Então vocês podem depois mostrar para nós o que acontece. Aqui é caso bidimensional, nós não vamos ver hoje. Tá? Então agora nós vamos praticar um pouco. Tá? Vamos fazer um caso. Esse caso eu vou trabalhar com vocês, mas eu deixei nas notas de aula completo. Está completo para vocês. Tá? O exercício. Então, porque quando eles deformam, o Cadu está perguntando se isso só ocorre com corpos que não deformam. Não, veja bem, não é questão deles deformar ou não. Você também pode perder energia por calor, por som. Então existem várias formas de energia que nós podemos que pode ser gerada, né? Não só a da deformação. A deformação é uma forma de você usar a energia do sistema. Então, usando a energia do sistema para deformar, se fosse exclusivamente para deformar, aí eu diria para você que sim, corpos que não se deformam, que você tem a colisão elástica. Agora, a colisão inelástica, ou ela leva em consideração som, calor, né? Então eles se juntam e vão seguindo em frente. É uma forma de representar o que está acontecendo, né? Nós estamos trabalhando em termos de mecânica, então nós vamos considerar simplesmente como se elas fossem unidas, né? Elas se unem
e seguem adiante. Mas existem sim fatores de deformação que são nas colisões parcialmente inelásticas. Aí você considera o fator de restituição, né? E um menos um fator de restituição, dependendo do fator que se usa, porque existem vários, né? Pode sim haver a restituição parcial, tá? E aí eles vão se deformar. Bom, nesse caso que nós vamos ver agora, né, é um caso de três partículas se colidindo. Então, nós podemos aqui ter colisão de três partículas, né, sem atrito. Então, nós temos aqui a partícula A, a partícula B, né, e a partícula C, que nós vamos chamar. Bom, a partícula A, ela tem velocidade v para a direita e tem massa m. As outras duas têm massas m'. Bom, então, com isso, a gente pode fazer... Deixa eu copiar uma figura para cá, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, né? Deixa eu ver... Opa, isso... Então, nós temos uma... o que ele quer saber, esse exercício? Esse exercício, ele quer saber primeiro, né? Opa. Na letra A, ele quer... Mostre que para M menor ou igual a M', haverá duas colisões e calcule as velocidades finais. Tá? Então ele está querendo saber o que acontece quando M for menor ou igual a M'. O que acontece quando M for igual a M'. Então, nós vamos considerar esse exercício em etapas. Então, nós temos a etapa 1. A etapa 1 é a etapa em que ocorre uma colisão entre a partícula A e a partícula B. Então, como que nós vamos considerar? Eu vou fazer aqui, gente, não precisaria, eu já tenho as fórmulas, mas eu vou fazer aqui para a gente poder compreender, né? Essa é uma colisão elástica. Nós vamos considerar que as colisões entre as partículas são todas elásticas, aqui está dizendo, tá? Então, como elas são todas elásticas, então nós vamos considerar que o momento... Desculpa, deixa eu começar com a energia, porque a gente não falou ainda sobre a conservação da energia, então é importante a gente falar primeiro sobre a energia. Nós vamos considerar que a energia cinética final é igual a meio mVA inicial ao quadrado mais meio de M' VBI ao quadrado, né? Podemos também fazer o seguinte, deixa eu tirar o M', colocar aqui A e B, tá? E escrever que eu estou colocando o inicial, vocês repararam, né? Ou não? Nada, né? Nem sei se vocês estão aí ainda. Eu estou errando, vocês não estão falando nada, já pensou? Vou errar um monte aqui, né? Final e final, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar como meio. A massa de A é M, então vai ser mV, velocidade final de A ao quadrado, mais meio M', velocidade da partícula B após a colisão, tá? Então, essa é a energia cinética final.
e nós temos a energia cinética inicial. A energia cinética inicial é massa de ar, velocidade de ar inicial, mais meio de mvb v inicial ao quadrado, tá? Que vai ser meio m v ao quadrado, certo? Então, essas são as energias inicial e final. Então, nós temos que a final é igual à inicial. Por quê? Porque a energia é totalmente elástica. Então, nós vamos ter m va final ao quadrado mais m' vb final ao quadrado, aqui eu esqueci de colocar o quadrado, igual a meio, meio não, tiro meio, mb ao quadrado, que é inicial. Então você tem a energia cinética final igual à energia cinética inicial. Tá? Nós podemos chamar essa equação aqui de equação 1. Tudo bem? Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá, gente? Então vamos trabalhar com essa mesma situação, só que agora nós vamos fazer nós vamos considerar o momento, né? Então, o momento final igual ao momento inicial. Então, o momento final vai ser massa de ar vezes velocidade de ar final mais massa de B velocidade de B final igual a massa de ar velocidade inicial mais mb vb inicial, tá? Então, no final nós vamos ter m vaf mais m' vbf é igual a mv. E essa vai ser a nossa equação 2. Tá? Então, veja que nós temos agora duas equações, tá? Para duas incógnitas. As nossas incógnitas são as velocidades finais de cada um deles. Certo? Então, se a gente vem aqui para a anterior, vamos copiar essa equação e vamos colocar no próximo slide, né, para a gente poder acompanhar o que está acontecendo, né, com elas. Poder aqui e agora copiar essa aqui também. Peraí, copy e tá aí. Essas são as duas equações que nós temos para resolver as duas incógnitas. Tá? Não tá aí. Bom, agora eu preciso resolver esse sistema de duas equações. Mas veja só, eu não vou. Nossa, essa chave aqui ficou muito esquisita, né? Vou tirar ela daqui, pode deixar, não se preocupem. Deixa eu só movimentar isso aqui pro meio. Eu vou trabalhar em outro slide ainda, tá? Só tentar fazer uma mais bonitinha aqui. Bom, então agora sim, agora nós temos duas equações, tá?
para resolver o sistema esse sistema e resolver o problema. Vamos considerar então essas duas. Veja que eu vou isolar tudo que está relacionado com M. Então, tudo que está relacionado com M, eu vou isolar. Eu vou colocar a massa vezes velocidade final de A menos V quadrado, né, é igual a menos M' VB final ao quadrado. Essa não deixou de ser a equação 1, não, gente. Ela continua sendo a equação 1. Só mudei de lugar as grandezas, né? E a segunda equação vai ficar massa vezes velocidade final de A menos V, que é igual a menos M' velocidade final da partícula B. Tá? E essa é a equação 2. Ainda não mexemos com ela, só manipulamos. Tá? Bom, não deve ser segredo para vocês, mas vamos mostrar aqui, tá? A quadrado menos B quadrado é igual a A menos B vezes A mais B. Então, com isso, nós vamos manipular a equação 1 e a equação 2. Então, nós vamos fazer. Deixa eu dar aqui, pronto. Nós vamos fazer 1 dividido por 2. E ao fazermos 1 dividido por 2, nós vamos ter VAF mais V é igual a VBF. Então, essa daqui é a equação 3. Tá? Eu fiz 1 dividido por 2 e tenho a equação 3. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui do lado primeiro para a gente poder visualizar. Então, agora nós simplesmente saímos de uma equação com quadrados e tal, e viemos para uma equação com potência simples, né? Então, nós podemos escrever a equação 2, massa vezes velocidade final da partícula A menos V, igual a menos M' VBF. E a equação 3, VAF mais V igual a VBF. Então veja que nós saímos de uma equação um pouquinho mais complexa, tá? E chegamos a uma equação bem mais tranquila de se trabalhar. Só vou arrumar aqui, ajeitar ela. Essa aqui é a 2. E essa daqui é a equação 3, certo? Deixa eu tentar pegar ela todinha aqui, tentar colocar ela aqui para cima. Tá, aí. Então, com isso, nós podemos, nós vamos chegar a seguinte conclusão. Nós vamos chegar à conclusão de que os resultados vão ser que a partícula, a sua velocidade final vai ser igual a menos M' menos M sobre M mais M' vezes F. E a velocidade final da partícula B vai ser 2m sobre m mais m'
vezes V. Com isso nós temos as duas velocidades finais das partículas. Vamos lembrar, gente, que nós estamos trabalhando, deixa eu colocar aqui um outro slide anterior, nós estamos trabalhando que o M' é maior ou igual a M, ou seja, M é menor ou igual a M'. Então, se... Cadê? Então, opa, azul não, né? Deixa eu mudar aqui uma outra cor. Vermelho. M é menor ou igual a M'. Vamos esquecer que nós estamos trabalhando com isso. Bom, se nós estamos trabalhando com isso, observa esse termo da velocidade final da partícula A. Se M é menor ou igual a M', então esse termo aqui é positivo. Se ele é positivo, por quê? Porque M' porque M é menor do que M', né? Se M é menor do que M', esse termo só pode ser positivo. Como esse termo é positivo, e a velocidade também é positiva, então a velocidade final da partícula A é negativa. Ou seja, ela retorna. E a partícula 2, ela segue para frente. Então nós temos como resultado, vou copiar aqui a figura, né, que eu já tinha feito, né, para deixar aqui para vocês. Então, como resultado final, nós vamos ter esse tipo de situação que eu estou colocando aqui para vocês agora, tá? Vamos lá. Então, o que aconteceu de fato? Não era essa figura que eu queria. Vamos trocar aqui, tá? Só rapidinho, isso aqui é bem rápido, bem fácil. Vamos ver. O senhor já tem traquejo, né? É essa aqui. Pronto. Pronto. É essa aqui que nós queremos. Por quê? Para mostrar o que acontece no final. Veja que a partícula A, ela retorna. A partícula B, ela segue em frente. Então, a partícula B vai seguir em frente, não tem jeito. Isso aqui é próprio do tipo de colisão que está tendo, uma vez que M, a massa da partícula A, né, é menor do que a massa da partícula B, ela vai retornar. Então ela retornou, e agora? Né? E agora, o que nós podemos considerar? Deixa eu colocar uma outra página aqui. Vou copiar a figura que eu acabei de copiar aqui para vocês. Tá? Vou colocar essa figura aqui, porque eu não vou... Vocês mesmos vão fazer o cálculo, porque eu já fiz com vocês. Tá? E nós vou copiar uma outra figura. E vou trazer ela aqui para vocês. Trazer ela aqui para vocês para visualizar de uma forma bem legal. Então, veja só, o que nós tínhamos e o que nós temos. O que nós tínhamos é A, B e C, tá? Então, nós tínhamos A, B e C, sendo A com velocidade, uma certa velocidade,
V e B parada, né? Lembrando que nós estamos tratando o caso em que M é menor ou igual a M'. Se M é menor ou igual a M', então ao se chocar com a partícula B, não importa o tamanho dela, tá, gente? Não olha para o tamanho dela, não. Olha para a massa. Uma vez que ela tem essa massa, ela vai se chocar com a partícula B e vai voltar. Se ela vai voltar, ela vai voltar. Se não, ela vai voltar. Então a partícula B, ela vai seguir para frente. Isso significa que a partícula B vai se chocar com a partícula C. Tá? Então a partícula B vai se chocar com a partícula C. Isso é inevitável. Inevitável. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Então, agora, o que vai acontecer... Eita, aqui... Aí, tá? Então, a partícula C está parada. E a partícula B vem com uma certa velocidade. Mas nós já vimos o que vai acontecer. Nós já sabemos o que vai acontecer, não sabemos? Sabemos ou não sabemos? Sabemos, né? Porque nós acabamos de resolver um problema como esse. A partícula B vai ficar em repouso. Lembra disso? Como a partícula B e a partícula C têm a mesma massa, então a partícula B vai ficar em repouso. Vou tentar copiar bem aqui assim. Tá? Vai ficar nas notas de aula de vocês. Então a partícula B está em repouso. A partícula A, vou pegar a partícula A. Cadê? Esse negócio fica atrapalhando aqui, cara. Vou pegar a partícula A. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqui tem. Tem traquejo, mas não tem muito não, né, professor? Gente, vocês estão acordados ainda? Só curiosidade mesmo. Assim, mais ou menos, professor. Mais ou menos. Não estou muito não, viu, professor? Falar a verdade, não estou muito não. Eita, nós, né? Bom, então eu vou tirar esse aqui. Cadê? Não tirou? Tá. No fundo, então o que vai acontecer é que a partícula A, ela vai retornar com velocidade VAF, que nós já determinamos. A partícula B vai ficar parada. E a partícula C ela vai caminhar. A partícula C vai caminhar com a mesma velocidade que a partícula B tinha. Então, nós vamos ter aqui a velocidade, a partícula C com a mesma velocidade. Então, nós temos essas três colisões. E aqui é impossível ter outra colisão. Não dá para ter outra colisão. Então, as únicas colisões que nós temos são essas. Então,
Veja que o problema, ele falava assim, mostre que para m menor ou igual a m' haverá duas colisões e calcule as velocidades finais. Então, nós calculamos as velocidades finais e mostramos que só vai haver duas colisões. A colisão de A com B e de B com C. Tá bom. Tá? Vocês precisam fazer o cálculo, né, para mostrar que a velocidade de C é igual à velocidade de B. E agora vocês precisam fazer a letra B, que pede para fazer a mesma coisa, né? Pede para mostrar que para M maior que M' haverá 3 colisões. Quais serão, hein? Porque veja só, se a partícula, vamos supor que a partícula B, depois da colisão com C, ela retornasse. Se ela retornasse, ela poderia retornar com a velocidade menor do que a velocidade de A. Não haveria colisão. Mas ela poderia retornar com a velocidade maior do que a velocidade de A. Então teria colisão. Tá? Com A. A outra coisa que pode acontecer também é que a velocidade de A, ao invés de retornar, ela seguiria em frente, mas com uma velocidade menor. Então, se ela segue em frente com uma velocidade menor, a velocidade é menor, mas é maior ainda do que a velocidade de B. Se for, vai ter uma colisão entre A e B em algum momento. Se a velocidade final não, depois da primeira colisão, se a velocidade de A for menor do que a velocidade de B, então não vai ter colisão entre A e B. Mas B colide com C. B colidindo com C para. Então quando ela para, o A, se ele está vindo para a direita, vai ter outra colisão com B. Tá? Então por isso que são 3 colisões no caso de massa M maior, da massa da partícula A, maior do que a massa das outras duas partículas. Bom, é um problema que exige bastante reflexão, bastante concentração, vocês precisam estar bastante concentrados para fazer. Não é um exercício que você faz assim, que você senta e fala, vou fazer exercício agora, e senta e faz. Não é, você precisa fazer a interpretação, tudo bem? Então, termine de fazer esse exercício, por favor, tá? Bom, eu vou fazer esse outro exercício aqui com vocês, que é um exercício muito legal. Esse exercício aqui é bem bacana mesmo. Olha só. Um carro, eu não sei porque que ele colocou um carro de luxo, né? Mas eu acho que é por conta da massa do carro aqui, né? Ele queria que fosse um carro pequeno, mas com uma massa grande, né? Então, um carro de luxo, né? Com 2.400 kg, bate na traseira de um carro de massa 1.200 kg, tá? Se ele bate na traseira dele, que estava parado no sinal vermelho. O motorista do carro de luxo alega que o outro, que é esse aqui, estava com as luzes apagadas e que ele vinha reduzindo a marcha ao aproximar-se do sinal, estando a menos de 10 km por hora quando o acidente ocorreu. Então, o rapaz que está dirigindo o carro de luxo aqui, né, ele se choca com o carro da frente e diz que ele estava a 10 km por hora quando o acidente ocorreu. Bom, a perícia então constata que o carro de luxo arrastou, isso é importante, hein? Eles seguiram juntos. Se eles seguiram juntos, que tipo de colisão? Vamos lá? Quem vai falar para nós? Se eles seguiram juntos, qual é o tipo de colisão? Só um, por favor, tá? Não, pode ser mais que um. Vai lá. Fala pra nós aí. Que tipo de colisão, se eles vão seguir juntos depois da colisão?
inelástica, Carlos Eduardo. Isso aí. Totalmente, né? Totalmente inelástica. Então, vamos lá. Então, nós temos que... Nós vamos chamar esse aqui de carro 1, né? Então, a massa do carro 1 é 2.400 quilogramas. A massa do carro 2 é 1.200 quilogramas. Que estava parado, tá? Que estava parado com o sinal vermelho. Isso é importante. Isso significa o quê? Que a velocidade do objeto 2 antes da colisão é 0. O motorista do carro de luxo informa que estava a menos de 10 km por hora. E aqui tem uma lição. Você não vai ouvir o cara e já acreditar no cara, né? Vamos fazer a perícia. E na perícia se constatou que o deslocamento do conjunto foi de 10,5 metros, tá? Sendo que o coeficiente de atrito é 0,6. Então veja que as condições estão colocadas para nós, né? Então é uma colisão inelástica, como o Carlos Eduardo colocou. Colisão inelástica. Tá? Se é uma colisão inelástica, então nós vamos ter como o momento final é igual ao momento inicial, então nós vamos ter os dois carros seguindo juntos, colados, depois da colisão, e nós vamos ter a velocidade final do conjunto. E isso aqui vai ser a massa de 1 vezes a velocidade do carro 1 antes da colisão, mais a massa do carro 2 vezes a velocidade do carro 2 antes da colisão, que é 0, né? É 0. Esse valor aqui é 0, tá? Então nós vamos ter M1 mais M2. Acho que eu nem vou colocar isso aqui agora, não. Veja só, primeiro vamos considerar que nós temos a seguinte situação. A velocidade final é uma incógnita, nós não conhecemos. As massas nós conhecemos. A massa nós conhecemos. Mas nós não conhecemos também a velocidade inicial do carro de luxo. Nós não temos esse conhecimento. Então veja que nós temos duas incógnitas. Nós não conhecemos, então nós temos duas incógnitas, que são a velocidade final, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade do carro de luxo antes da colisão. Nós não temos essas informações. Então nós vamos ter que procurar primeiro essas informações antes de trabalhar com a questão do momento, né? Então, qual é a situação que nós temos? Nós vamos ver aqui agora, tá? Veja que nós temos aqui a seguinte situação. A situação é essa. Os carros, eles seguem juntos, né? Aliás, deixa eu nomear essa equação aqui, né, só para a gente poder acessá-la depois. Tá? Equação 1. Tá? Então, mas veja que nós sabemos como esse carro como os carros se arrastaram. Nós temos essa informação de que eles se arrastaram por 10 metros e meio numa pista que fornece um coeficiente de atrito de 0,6. Tá? Então, nós podemos utilizar várias formas para determinar o que a gente quer. Nós queremos o quê? A velocidade do carro, dos dois carros, após a colisão, né? Lembrando que
a velocidade final é a partir daqui, né? Então, essa é a velocidade, tá? Mas nós vamos chamar essa velocidade aqui de velocidade A, só para a gente não confundir, tá bom? Então, quem nós queremos saber é a velocidade A. Nós sabemos que aqui eu coloquei delta T, mas não é, tá? Nós sabemos que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Isso a gente já aprendeu em energia. Então, o trabalho de quem? O trabalho da força. Qual é a única força que age no sistema aqui? É a força de atrito. Tá? A única força. Então, se a força de atrito é a única força, então nós vamos calcular o trabalho da força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito vai ser a força de atrito vezes o deslocamento. Então, vai ser veja como ele está na horizontal, né? Como ele está na horizontal, então nós temos a seguinte situação aqui também. O carro está aqui, você tem o piso e as forças atuantes são normal e peso, tá? Então, você vai ter, como a força de atrito é μ vezes a normal, então, e nesse caso está na horizontal, então vai ser μ vezes a massa vezes gravidade vezes ΔX. Então, esse é o trabalho. E o ΔK? ΔK é a energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A. Então, o ΔK vai ser 0, porque em B o conjunto está parado. Opa, peraí, cadê? Esqueço esse negócio aqui. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Aí, agora sim. Pronto. Tudo isso porque eu esqueci de colocar um sinal aqui, tá? É menos. O atrito é negativo, é contrária ao trabalho, né? O trabalho da atrito sempre é negativo, né? Então vai ser 0 menos meio da massa vezes a velocidade em A ao quadrado, que é quem a gente quer calcular. Lembrando que M é M1 mais M2, tá bom? Então, juntando os dois, nós vamos ter... Deixa eu tirar isso aqui daqui, porque a gente já sabe fazer o diagrama de força, né? Vocês já até fizeram prova disso. Então, nós vamos ter que o ΔK é igual a W, então nós vamos ter menos meio de vezes VA ao quadrado igual a menos μ G ΔX. Então, com isso, nós temos que a velocidade no ponto A vai ser 2 vezes μ G ΔX raiz quadrada. Tá? E vejam que, sabendo que a velocidade no ponto A é isso, e que a velocidade a velocidade de F, que nós tínhamos calculado que o momento final é igual a VA, então nós vamos ter 2μg ΔX raiz quadrada. Tá? Bom, então se a gente voltar, tomar
essa equação 1. Deixa eu ver se dá para você. Essa daqui é a equação 1, tá? E voltarmos usando o resultado do arraste, né, do arraste que ele sofreu, que os dois carros juntos sofreram, então nós podemos usar, né, nessa equação, né, que M1 mais M2 vezes 2μg raiz quadrada, né, de 2μg delta x é igual a M1 V1 inicial. Então, a velocidade inicial do objeto 1, que é o carro de luxo, né, vai ser igual a M1 mais M2 sobre M1 2μg delta x, certo? Mas nós temos que a massa do objeto 1 é 2.400. A massa do objeto 2 é 1.200. O coeficiente de atrito é 0,6. O G nós podemos usar 9,8 metros por segundo ao quadrado. O ΔX é 10,5 metros. Então veja que nós temos todos os valores necessários para a gente fazer a conta, né? Então quando a gente então é possível que a gente calcule a velocidade do carro. Certo? Que vai dar, estava fazendo as contas aqui, né? Então, velocidade inicial desse carro vai ser 16,67 metros por segundo. Mas ele falou que ele estava a 10 km por hora, quando ele de fato estava a 60 km por hora. Ah, como é que pode, né? Cara, num carro de luxo, mentindo desse jeito, né? Vai pagar a multa e ainda vai ser preso por obstrução à justiça, né? Então não adianta mentir pro cara. O cara não mentir para perito, né? Só se você for um melhor perito do que o cara, aí tudo bem. Você mente, consegue ludibriar, mas se não adianta, viu? Ah, não, eu tava 10 km por hora. Tava, olha lá, ó. 60 km por hora. Aqui, ó. Esse é o resultado. Então não adianta mentir. O cara não vai acreditar. Gente, enfim, são formas que a gente tem. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Vocês estão muito quietinhos. Preocupado com vocês. Tomaram café da manhã? Comeram alguma coisa? Hã? Comer de manhã, gente. Um ovo, põe gordura, põe um pouquinho só de manteiga, assim e tal. Só para dar aquela pitadinha boa.
Ah, não pode, cara. Tem que tomar café da manhã. Hoje eu acordei meio atrasado, eu quase perdi. Já pensou, professor, perdi? Não, tô brincando, gente. Acordo cedo, faço café, faço alguma coisa, né, dependendo do dia, invento uma moda ali na cozinha e aí eu venho pra cá, né? Comer agora, tá certo. Então tem que, tem que ser assim mesmo, tá bom? Gente, então isso é o que nós tínhamos para apresentar para vocês, tá bom? Não saiam daí, eu já volto aqui para conversar com vocês. Não saiam daí não, que eu tenho um recado muito importante para vocês. Mas espera aí que eu vou parar de gravar e aí a gente volta, tá bom? Então, vamos lá.